A gente está aqui com o último edital do concurso da Polícia Penal de Minas aberto e vamos dar uma analisada em um tópico, na verdade, um subtópico de uma matéria que é extremamente importante e muita gente negligencia e acaba não indo bem nele. E a consequência disso é uma possível eliminação do concurso, tá? Então fica até o final que eu vou te passar os bizus relacionados a essa matéria, beleza? Antes, curte o vídeo, compartilha aí, olha, que dá um baita trabalho produzir o vídeo, tratar o áudio, editar o vídeo aqui e por aí vai, tá? E assim vai conseguir me motivar cada vez mais. Então curte, compartilha, comenta aí que eu vou ter o prazer de te responder. E lá no próximo curso de formação, olha, a gente vai fazer uma camisa comemorativa dessas aqui, tá? Essa aqui é do último curso de formação que eu participei, CFTP, além da medalha, como é que é o nome disso? Esqueci. Além disso aqui também, tá? É do próprio CFTP, Miguel Ângelo. No próximo curso de formação da penal, a gente vai estar aí fazendo isso também, tá? Para deixar o melhor curso de formação de todos os tempos. Bom, tô aqui com o edital, que você provavelmente já conhece, tá? Vindo aqui embaixo, olha, vou vir aqui para as matérias, tá? O anexo 3, que fala dos conteúdos programáticos do último concurso. Provavelmente esse próximo concurso, que já está confirmado para o segundo semestre de 2025, provavelmente esse conteúdo vai ser semelhante, se não igual a esse aqui, tá? Então, para você que vai começar a estudar ou já está estudando, obviamente se baseia nisso aqui. Vamos vir nessa matéria que é a mais importante do concurso. Ô Miguel, a mais importante é a legislação especial, mais questão. Não, eu já falei em outro vídeo, tá? O português é mais importante porque, apesar de compor 20 pontos do 100 da objetiva, tá? Em detrimento ali da legislação especial, que compôs 40 dos 100 pontos da objetiva. Só que o português também, cara, a gramática dele tá 60% inclusa ali na redação. Então, 60% dos pontos da redação é gramática, tá? Então, por isso que o português, tá? Isso torna o português a matéria mais importante do concurso. Perfeito? E eu sei que isso aqui é a dificuldade, é o tendão de Aquiles da maioria das pessoas. A gente está com quase 1.500 alunos no curso da Polícia Penal de Minas e ouço muitos relatos, tá? Então, por isso que a gente enfatiza bastante essa matéria. Mas o que eu quero mostrar aqui é o português em si? Não, é um subtópico dele. É isso aqui, olha. Leitura e interpretação de texto, esse tópico 2 dessa parte de língua portuguesa, tá? Então aqui tá assim, olha, leitura e interpretação de textos, informações implícitas e explícitas, ou seja, compreender e interpretar texto, tá? Significado de contexto, palavras e expressões, ponto de vista do autor e por aí vai. Isso aqui nada mais é do que compreensão e interpretação de texto. Então a gente vê aqui, olha, nessa prova, vamos analisar muito bem como que veio essa parte de interpretação de texto, porque a gente sabe, tá? Se você já é mais experiente em concurso, deve saber que a interpretação de texto dentro do português é o tópico mais importante, porque na maioria dos concursos costuma cair bem mais ela. Vamos ver se aqui é igual? Estou aqui com a prova A do concurso de policial penal, tá? De Minas Gerais, prova de 2022, edital de 2021, 60 questões, sendo que 10 é língua portuguesa. Cada questão valia 2 pontos, então língua portuguesa, 20 dos 100 pontos da última prova, tá? E logo de cara, olha só, vamos olhar aqui por partes. Logo de cara, um breve texto, tá? Um breve texto aqui, não foi um texto muito truncado, não foi um texto muito longo, a gente tinha que ler ele para pegar as próximas questões aqui. Vamos analisar questão por questão de português, tá? Não vamos fazer as questões, vamos analisar os tópicos e eu vou comentando o nível de dificuldade e como você faz para acertar esse estilo de questão. Temos o texto ali, onde a gente vai ter que pegar essa questão aqui e responder ela baseada no texto, tá? Então, lendo o enunciado rapidamente, olha, isto não é uma história, isto é história. Parágrafo 1º. No primeiro parágrafo, a palavra uma é omitida. Na segunda frase, no primeiro parágrafo, a palavra uma é omitida na segunda frase. Use a omissão do artigo em sequência configura um recurso linguístico que destaca o seguinte aspecto da narrativa. Então aqui a gente atrelou compreensão e interpretação de texto, saber o que é um texto narrativo, tá? O que é um narrador, os tipos de narradores, ajuda a você a responder essa questão. E aqui as alternativas. Descrição generalista do personagem, relação entre distância cronológica. Então está bem mais enfatizado aqui também para tipo de texto. O que a gente percebe nisso? Atrelou tópicos, cara, interdisciplinariedade. Aqui tem interpretação de texto junto com tipo textual, tá? Então tem que saber aqui, olha,
as características do tipo textual narrativo, aí você vai voar nessa questão. Olhando a segunda aqui rapidamente, no segundo parágrafo, e aí, você sabe o que é parágrafo, cara? É base do português, tem que saber. O narrador, opa, também atrelado ao texto, que provavelmente é o texto narrativo, estamos falando do narrador desse texto, indica que há uma expectativa em sua busca. Em sua relação e essa expectativa, é possível reconhecer o sentido de compreender e interpretar texto. Nativo aqui, tá? Próxima, duas aí que já estão diretamente ligadas com esse tópico 2 aqui, beleza? Quase tudo que tenho ao meu dispor é a memória, noções fugazes de dia tão remotos, impressões anteriores, a consequência, a linguagem, resquícios indigentes. Parágrafo segundo. No trecho, o emprego da vírgula marca a sequência encadeada pelo seguinte motivo: pontuação, tá? Então, aqui no caso, dá para pegar assim, a parte ali interpretativa, digamos assim, tá? Se souber interpretar melhor, compreender melhor, obviamente vai ser mais fácil. Só que aqui é sinal de pontuação. E como falei lá no nosso curso e na mentoria, a vírgula entre as pontuações ali, olha, fora o hífen é a que mais cai, tá? Então a gente passa muito bizu relacionado a ela aí. Funções dela. O segundo parágrafo, a palavra malversar pode ser substituída, mantendo o sentido. Isso aqui, novamente, tá? Para a pessoa que tem mais o hábito de leitura, é mais fácil responder esse tipo de questão, porque podem colocar, no caso aqui também, tá? Colocaram uma palavra que eu, particularmente, à época, nunca tinha ouvido ou lido, tá? Mas para quem já tem o hábito de ler, já está mais rico aí no vocabulário. Então ficou mais fácil de responder. Entretanto, esse tipo de questão é bem mesurada, cara. Dá para saber ela sem eh, saber a palavra, tá? Como? Você pode olhar a classe de palavra, por exemplo, você pega determinado trecho, olha, eh, você pega determinado tópico e substitui a palavra por outro. Se for adjetivo, você troca por outro adjetivo e vê ali se fica ok. Aí você já sabe que é adjetivo. Opa, adjetivo é qualidade, característica. Então a gente já busca isso aqui nas alternativas, mais ou menos dessa maneira, tá? Em outro vídeo eu ensino a responder esse tipo de questão com mais detalhe. Mas aqui não estava diretamente relacionado à compreensão e interpretação. Então, por enquanto, duas só, não é isso? Duas de interpretação e compreensão. Temos aqui mais uma, olha, vamos ler aqui rapidinho. Do ponto de vista da argumentação, a expressão introduzida pelos dois pontos estabelece com o trecho anterior a relação de pontuação, cara. Dois pontos, às vezes aparece em prova, não é o mais comum do mundo, mas também não é raro de aparecer, tá? Então, definição de dois pontos, novamente, não tem relação com interpretação e compreensão de texto. O verbo encontra-se vinculado ao seu complemento diretamente, sem a presença de uma preposição em, que é um verbo transitivo direto. Nada mais que isso. A base do português, que eu sempre dou ênfase pro pessoal, cara. A base do português é o ouro. Por quê? Você responde questão como essa, que diretamente caiu algo relacionado sobre verbo, transitividade verbal, mas também diretamente te ajuda, tá? Onde? Preposição, que a gente sabe que é crase, que a gente sabe que é a junção da preposição mais artigo, tá relacionado com isso aqui, tá? Dentre outros tópicos, perfeito? Então saiba a base muito bem. E nessas primeiras 6 questões, 2 interpretação. Mais um texto, opa, um segundo texto. Mesmo tamanho aí, tá? Não é um texto complicado aí de se pegar também, de se entender. De acordo com o ponto de vista manifestado no primeiro parágrafo, a demanda por cirurgia estética é caracterizada por, aqui sim, interpretação e compreensão de texto. 3 questões, tá? Relacionadas com isso. E tô dando ênfase nesse tópico de interpretação e compreensão, depois se você quiser eu faço a parte de gramática aqui no detalhe, tá? Porque dentro do português, cara, o pessoal não consegue interpretar texto, não consegue compreender texto. No final eu vou te falar como que eu evoluí nesse tópico, tá? A visão construída em torno da arte no texto considera sua função de também tá relacionada a interpretar o texto ali, beleza? Tem que saber. Nessa aqui, olha, a relação entre as duas partes, já fica o bizu, tá? Para você, um dos bizus, para você responder correto a interpretação de texto, o que que é aconselhável? A gente já bateu o olho no texto aqui, vou ler ele? Não. A gente já vai aqui, olha, nas questões e já dá uma lida rápida, tá? Vou ler o enunciado aqui rapidinho para ver mais ou menos do que o que está buscando no texto. Porque aí, quando a gente lê o texto, se a gente lembrar ali, opa, isso aqui eu vi ali no enunciado rapidinho, a gente já grifa e já fica mais bisurado, tá? Bizu número 1 aí.
Então temos aqui, olha, a relação entre duas partes da frase acima, delimitadas pelo emprego do travessão, pode ser descrita pelo seguinte par de palavras. A relação entre as duas partes acima, que está delimitada pelo travessão, está descrita aonde que? Qual que é a relação que elas têm? Aqui, apesar de estar o travessão aqui, tá? Não é isso que está pedindo, pontuação, que é esse entendimento entre essas duas partes aqui que está descrita no texto, tá? Isso aqui é uma questão bastante comum, beleza? Sabendo conjunção te ajuda demais, sabendo tipo de orações, tipo de oração também te ajuda demais, tá? Para ver se tem essa relação de causa-consequência, de abstração, especificação e por aí vai. Então aqui não é interpretação de texto diretamente, então é 3, né, de interpretação. No segundo parágrafo, se eu não me engano, a quarta questão, né, que versa sobre o segundo parágrafo. A definição de atopia é formulada por meio da seguinte estratégia: apresentação de exemplos e formação aqui sim está relacionada a ter uma compreensão melhor do texto ou interpretação. Perfeito? Aqui a gente matou as 10 questões e a gente percebeu que 4 das 10 é esse item 2. Opa! Então, Miguel, olha só. Desconsidera esse 11 aqui, tá? Porque a redação é a parte ali. Então tem 10 tópicos que foram pedidos aqui, concorda? O tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. Interpretação, ou seja, esse tópico 2 aqui, olha, compôs 40% disso tudo em questão, tá? Disso tudo aqui, 40% é só o tópico 2. Extremamente importante, tá? Caiu 40%. Porém, é comum cair até mais, tá? 50%, 60% das questões só nisso aqui. E é o que eu aposto para o próximo concurso por causa da tendência, por causa do histórico dos concursos públicos. Então, eu tô te dando motivo, cara, para não passar aperto lá na hora, para não chorar que foi mal na prova, para não, cara, ficar triste que perdeu muita questão de português. Foca bastante em interpretação de texto também. Vou deixar o resto de lado, né, Miguel? Claro que não, é óbvio que não é isso que eu tô falando. Só que coloca mais energia aqui, tá? Depois eu vou mapear aqui a prova, se você quiser eu continuo mapeando em próximos vídeos, comenta aí. Aí a gente vê o que é mais cobrado ali no âmbito da gramática, direito, o que a prova gosta mais, tá? Dessa área da segurança pública, polícia penal, e por aí vai, certo? Ah, esqueci de falar como que eu evolui tanto em interpretação e compreensão, tá? Nessa prova da penal, acertei 18 de 20 questões, estudando ali pouco tempo para essa prova em específico. E a maneira que eu evoluí nesse ponto foi a seguinte, cara. A parte teórica de interpretação e compreensão é bem curtinha, tá? Então, pega rápido ali essa parte. O português, depois que você aprende todo o português, fica mais fácil compreender e interpretar. Mas o mais importante é esse tópico 3, que é treinar demais, tá? Treina bastante. Então, faça muitas baterias de questão de interpretar e compreender texto. Certamente você vai evoluir pegando esses 3 pilares aí, tá? Aí você me conta quando você gabaritar, se esse vídeo te ajudou ou não, quando gabaritar o português. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!